Só agora a gente vai abrir para algumas perguntas, se quem quiser fazer alguma intervenção. Como a gente tem o tempo, o nosso tempo limite aqui é até às 5, então a gente vai abrir, a gente pede que as perguntas sejam breves, para a gente poder dar um tempo maior aqui para as companheiras fazerem as considerações finais. O Daniel vai passar o microfone e a gente vai segurar as perguntas até umas 4h30, né? Tá? Obrigado. A ordem que eu vi é... Qual é o seu nome? Inaldo, o Antônio e a Fernanda. Vou fazer nessa ordem, tá? Que é a ordem que eu vi vocês se levantando. Bom, o que a Rosalina em especial colocou é uma questão muito importante. Eu acho que a Comissão da Verdade e a necessidade de acatar o projeto de Luísa, por exemplo, reinterpretando, né, a questão dos crimes conexos, é fundamental. Mas por quê? Não é só pelo direito de enterrar os mortos. Isso é sagrado, afetivo, reconhecido inclusive nas tragédias gregas, Antígona, né? Mas não é por essa questão é muito importante. Mas é porque polícia militar, né, que prende hoje negros, defende, mata, sobe na favela, né, sob aplausos da classe média, né, isso é a prova cabal de que esse Estado só existe, tá, para aquelas pessoas que é uma elite. Tá? A gente fala tanto em democratização do Estado e o controle social, essa eu acho que é a forma mais veemente de falar o seguinte: olha, o cidadão, né, sob a guarda do Estado, sob a proteção do Estado, tá, é intocável. Tem as instituições às quais ele deve ser submetido, se for o caso. Esse é um ponto que eu destacaria, que essa luta é muito maior, né, do que os mortos desaparecidos. Tá? É uma luta vou usar uma palavra meio chata, refazimento, né, da democracia brasileira, que ela foi tão violentada. Hoje, no meu antigo ambiente de trabalho, encontro pessoas dizendo, se não fosse o golpe militar, nós estaríamos transformados numa grande Cuba, uma ilha enorme. Por favor, né? Isso fere a inteligência de qualquer pessoa. O cara tem doutorado. Falar uma bobrinha dessa é inadmissível. Enfim, para terminar, um outro aspecto que eu chamo a atenção por exemplo, o cabo Anselmo, né, dá uma entrevista, admite que matou a companheira, né, grávida de 6 meses, na televisão. Esse cara não passa por nada. Pelo amor de Deus, não é possível um negócio desse, né? Não é possível, é inacreditável. Por outro lado, eu acho assim, a Comissão da Verdade, por exemplo, esquece de algumas coisas que é importante, até para que isso cale mais fundo na sociedade. A resistência não foi só nossa, enfim, principalmente de vocês. A resistência à ditadura também surgiu dentro das próprias Forças Armadas, né? Zerbini, tá? O Sérgio Macaco, lá no Rio de Janeiro, né? Que Itamar não fez justiça para ele, coitado, né? Morreu sem saber que tinha sido anistiado. E outros mais, tem um monte de gente que dentro do Exército, das Forças Armadas, não aceitou esse quadro. E tem dentro, aí a gente vai falar uma coisa que a minha geração não gostava, né? Tem dentro da burguesia, dos industriais, pessoas que foram solidárias, que prestaram apoio, né? Facilitaram uma série de coisas. Eu cito um porque esse eu sei. É uma pessoa que eu tenho muito respeito, é um social-democrata, que é o Bresser Pereira, né? Bresser Pereira facilitou a saída de muito neguinho para a Argentina, que naquela época não estava sob regime militar. Então, a verdade também deve ter esse lado, porque isso vai calar mais forte na opinião pública, né? Por enquanto, ela diz assim, isso é vendetta, né? Esses caras é que nem aquele colega da Luísa, que diz que quem procura osso é cachorro, né? Esse é um
canalha, né? É um canalha, tá? Bom, é isso. Ele não só disse, ele pendurou na porta do gabinete dele um osso e dizendo que quem gosta de osso é cachorro. Isso atacando, contra-atacando. É parlamentar e fica afrontando a presidente da República, fica afrontando todo mundo. Não acontece absolutamente nada com esse cara. Ele impediu a sessão solene de rememoração do golpe no dia 1º de abril. Ele simplesmente, e isso com a conivência do presidente da Câmara, com quem sucedeu o presidente da Câmara na presidência dos trabalhos. Então, é um deboche dentro da própria Câmara, que foi fechada 3 vezes. O Legislativo brasileiro foi fechado 3 vezes. E foi 193 deputados cassados. E esse cara se acha, né, com o poder de agir, se comportar dessa forma, sem nenhuma consequência em relação a ele. Antes de passar a palavra para o Antônio, acho que tem uma notícia que é importante para o debate. Acho que foi testado da mesa, o coronel Malhães, ele foi assassinado de ontem para hoje na sua casa em Nova Iguaçu. Coronel Malhães foi assassinado por 3 pessoas. A história, eu não sei se vale a pena, mas a história acho que ela é interessante porque as pessoas chegam à 1 da tarde, só saem de lá às 11 da noite. Ficam com ele todo esse tempo, roubam as armas que tem na casa dele, que ele colecionava armas. A Nadine Borges, que é da Comissão da Verdade do Rio, deu depoimentos para o jornal, conversou com a família e já jogou para a imprensa que isso pode ser uma queima de arquivo, né? Enfim, é uma informação importante para a gente. Sou Antônio, sou do Sindicato da Saúde de Osasco e região e sou aluno da Escola de Ciência e Trabalho do DIESE. Deputada, é prazeroso encontrá-la novamente, a senhora com essa força, com essa dinâmica que sempre foi o seu meio de trabalhar. Eu não sei quem é que vai pedir. Eu vou fazer algumas perguntas que eu fiz no dia 15 e as respostas foram satisfatórias para mim. Nós tivemos 21 anos de ditadura. Estamos aproximadamente há 30 em uma democracia que eu considero, entre aspas, nossa democracia é muito frágil. 30 anos é tempo suficiente para consertar alguma coisa que as mortes não dá para consertar, mas alguma coisa dá para consertar e elas estão aí ainda muito desarrumadas no nosso país. Uma coisa que me incomoda é que ninguém consta a morte de Castelo Branco como assassinado, e sim como morte natural. A semana passada foi publicado que Juscelino não foi assassinado, ele foi morto num acidente comum na Via Dutra. Isso também é um negócio bem, para mim, bem complicado. E eu queria, deputada, que a senhora, essa é a pergunta-chave minha, o golpe, quem deu? Os militares ou os civis? Por quê? Quem declarou a presidência da República vaga foi um civil, presidente da Câmara, Auro de Moura Andrade. Ele que declarou a presidência da República vaga. É claro que aí se instalou o golpe, neste momento. E nesse meio, durante esses 21 anos de ditadura militar, participaram algumas figuras ilustres, patrocinando financeiramente esse pessoal, como Delfim Neto, que foi ministro do Planejamento, ministro da Fazenda, João Carlos dos Reis Veloso, que também foi ministro do Planejamento, uma figura ilustre que está no Senado Federal até hoje, José Sarney,
Ele era desse grupo também que apoiou esse pessoal e está aí, usufruindo de todas as benesses. E eu quero, para lembrar, nós estamos falando dos mortos pelos militares. E agora está sendo publicado, da semana passada para cá, um crime que está acontecendo em São Paulo, no governo do PSDB, uma instituição que é de responsabilidade da USP, Universidade de São Paulo. 3.000 pessoas foram jogadas em vala comum, com identificação. Não era pessoa sem identificação, não. Com identificação, em 72 horas. Isso não é tempo suficiente para a família achar ninguém que desaparece. Até porque nós temos uma polícia que não dá conta dessa investigação em 72 horas. E esse pessoal estão sendo jogado. E por incrível que pareça, depois da denúncia, eles continuam fazendo isso. Quer dizer, uma democracia, de fato e de direito, isso acontece? É possível isso acontecer? E eu vou encerrar lembrando, quem gostar, quem lê a Folha de São Paulo, vejam a reportagem que o Bernardinho deu para a Folha de São Paulo. Bernardinho é aquele técnico do time de vôlei do Rio de Janeiro e técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, que vai jogar a Olimpíada de 2016. Quem tiver a oportunidade de ouvir o que ele falou do Brasil, por favor, é importante que vejam isso para saber o que é que nós, esse país, que nós gostamos tanto, mas nós temos umas gestões que não dá para falar o que elas são, nesses 30 anos de governo civil e democrático. Agora é a Fernanda, depois a Celi. E eu acho que a gente já encerra com vocês, porque já é 4h30, tá bom? Oi, é rapidinho, boa tarde. Eu queria falar que, eu acho que todo mundo aqui falou, só reiterar o quão atual, na verdade, é esse tema e o quão é importante ligar esse tema. É que, na verdade, essa mesa ela foi pensada também junto com outra mesa, que é a mesa que discute a militarização da polícia, das polícias militares, né? Então, falar o quão atual é justamente você pensar isso tudo, os depoimentos e a luta dos familiares de mortos e desaparecidos, junto com o que a gente vem vendo, os Amarildos, os Douglas, DG, com marcas de tortura e com provas óbvias de que a polícia, ela ainda hoje mantém nas periferias, com as juventudes negras principalmente, as técnicas de tortura que aprenderam e aprimoraram durante a ditadura militar, com punições pífias, enfim, com o que a gente vê, os regimes especiais, quando vão, enfim. Então, eu tenho, na verdade, duas perguntas. Uma é, se o grupo de familiares de mortos e desaparecidos que tem uma experiência organizativa grande, se tem alguma interação com esses outros movimentos de desaparecidos mais recentes, enfim, tanto de São Paulo quanto de outros estados. E se, depois da discussão que vocês fizeram sobre a Comissão da Verdade, todos os limites que a verdade tem quando ela não está ligada diretamente à justiça, se há alguma perspectiva real da gente ter, no futuro próximo, uma comissão que seja de verdade e de justiça efetiva. É isso. Eu vou falar uma coisa que tem a ver mais com o que a Amelinha falou sobre como são tem sido esse processo nos países vizinhos, né? Então, o que eu queria entender, isso aconteceu em todas as falas, né, as evidências das limitações desse nosso processo. Eu queria saber como que vocês veem, que diferença é essa de condições políticas que permite que nesses outros países que não são, né, que teve ditaduras muito horrendas também, como a Argentina e o Chile, por que lá é possível que esse processo esteja mais avançado do que o nosso? Que diferença é essa?
Agora temos dois microfones. Voltou a funcionar, vamos cantar agora. Passar para quem quer começar a responder? Pode ser, começando pela Rosalina. Então, começando pelo... Eu já acho que eu podia até juntar mais ou menos as perguntas, né? Tanto a do Ivaldo como a do senhor, nessa questão do que foi esses 30 anos de governo civil, né? Eu acho que a gente não pode pôr tudo num balaio só. Não acho assim que a gente não pode analisar o governo, esse governo civil em todas as áreas de uma mesma forma. Eu me deteria nessa área, né? A área da segurança pública. Eu acho que é uma lástima a área da segurança pública, esses 30 anos de governo civil. Se nós chegamos ao ponto de ter a forma como no Rio de Janeiro se retoma, a nível nacional, mas em cima da situação do Rio de Janeiro, a retomada da Lei de Segurança Nacional, que é a lei da ditadura, e uma das leis mais dracônicas e cruéis que existem, né, mostra o que continua sendo a forma de garantir o capital nesse país, não é? Matando os pobres, não é? O que aumentou o nível de presídios, mais do que proporcionalmente nível de escola, se a gente botar proporcionalmente o número de presídios anteriores e o que se cresceu a população carcerária. As condições de como se está tendo a forma de resolver problemas sociais nas favelas, que é com essa pacificação, que no fundo é tolerância zero, é repressão e como forma de lidar com a questão social, né? E a pacificação nas favelas do Rio de Janeiro, mostrada em todas as nossas televisões, é um atentado dos mais cruéis aos direitos humanos, não é? E a gente vê assim aquela hora em que mostra os traficantes indo do Morro do Alemão em fuga, é um massacre que nem em guerras das mais violentas pode existir de tal desrespeito aos direitos humanos, né? As motos caídas, chinelas no chão, e o exército atirando de cima para baixo em alvo a pessoas inteiramente traficantes ou não, inteiramente correndo sem sapato, sem camisa e sendo metralhados. Isso é mostrado na televisão brasileira como ato de pacificação, como ato de defesa. E o povo assiste como se tivesse assistido qualquer outro bang-bang. Então, eu acho, na área de direitos humanos, na área de segurança pública, é uma tragédia os 30 anos de governo. E outra coisa que eu acho que, com relação a essa coisa do Anselmo e a história do Sérgio Macaco, é um absurdo ver como se trata os crimes aí da ditadura, né? Também iguais a esse. O Sérgio Macaco, eu vi uma entrevista dele recente. O Sérgio Macaco era um tenente, né, na época da ditadura, um tenente da aeronáutica, capitão da aeronáutica, né, que teve a coragem de, quando o Bournier, não sei qual é o cargo do Bournier, ele faz um plano macabro de matar Adão Helder, de matar figuras públicas e pôr a culpa na esquerda para poder fazer um massacre total. E o Sérgio Macaco, quando ele é convocado para isso, ele se nega. Ele se nega e volta para casa achando que o Bournier tinha aceitado. E é preso nesse dia, e ele contando a tortura que ele passou. Quer dizer, uma das coisas mais cruéis que eu acho, eu sempre digo que é muito cruel as mulheres serem torturadas por homens, porque só existia torturador homem. Ele, um tenente, um capitão, né? Um capitão da aeronáutica, ele é torturado pelos seus companheiros, e ele diz, ele conta que ele tinha que ir de 4, nu,
de bunda para cima, do banheiro até uma sala no outro lado. Os colegas o obrigaram a isso. E ele que tinha dito não ao Paraçá, ele não pôde dizer não a andar de joelho, ajoelhado, nu. Eu fiquei chocada com os requintes da crueldade, da tortura e da humilhação que se pode ter feito ao ser humano e na incapacidade da gente poder reagir. Está no YouTube, essa. É. Então, isso aí. E o Anselmo é outro absurdo, né? A forma como o Anselmo aparece, não vou falar muito, mas a forma como o Anselmo aparece na TV, não é? A forma como ele é mostrado como uma vítima, né? Ele hoje não tem nem a certidão dele de marinheiro mais, né? Não tem o próprio rosto. E ele conta como ele passou por outro lado, não é? E como ele entregou companheiros e companheiras, inclusive a sua mulher grávida. E a justificativa que ele dá, ela era uma fanática. Se eu tivesse dito para ela que estava do outro lado, ela me mataria. E eu pedi por ela ao Fleury. Ele não aceitou. E eu sobrevivi. Quer dizer, toda essa história é fruto dessa falta de ética, de limite, na discussão da segurança pública, né? Da discussão do que eu acho que é o grande problema, vou ficar por aqui, é o grande problema que gera os bolsonaros, gera toda essa direita que a gente vê na televisão, esse Marcelo não sei o quê, que mostra pessoas na televisão hoje com olho roxo, e pergunta, pô, você foi duro, hein? Você deve ter feito alguma coisa com a polícia para estar assim. E tem que ser... E esse aqui é perigosíssimo. Olha a cara dele. É assim, as pessoas são expostas na televisão pública e defendendo veementemente a pena de morte para esses crimes que são crimes, a maioria social, né? De origem social. Amélia. Bom, vou tentar aqui. Eu tenho uma opinião a respeito dessa denominação ditadura civil-militar. Eu não concordo, porque na própria democracia existe a ditadura de classes, né? Então, quer dizer, há uma elite civil que manda e desmanda numa grande maioria da sociedade. Agora, no caso da ditadura de 1964, ela entra, claro que tem articulação dos empresários, dos latifundiários que não aceitavam de forma alguma. A reforma agrária nunca foi feita no Brasil, nem ontem, nem hoje. Esse é o cerne da questão. O Brasil é um país extremamente atrasado, ele é modernizado, não faz de conta, porque ele não consegue fazer a reforma agrária. E isso teve o papel dos latifundiários, e o golpe militar, ele ainda teve o papel triste da Igreja Católica. A Igreja Católica tinha medo do comunismo e ela aderiu ao golpe. Mas quem foi a força, o núcleo desse Estado autoritário, foram os militares. Tanto é que todos os presidentes da República foram os ditadores, né, melhor dizendo, foram militares. E o único civil que tinha era o Pedro Aleixo, não conseguiu tomar posse, porque era civil, né? Então, é por isso que a gente chama. Não quer dizer que não teve civil participando o tempo todo. Teve, mas é uma característica diferente da ditadura de Vargas. É diferente, né? Enfim. Mas, em relação ao trabalho dos familiares, eu acho que a questão é a seguinte: nós talvez sejamos a última geração dos familiares, que ainda estamos aqui no planeta, né? Então, a atuação dos familiares
ela é, após 79, ela é das nossas mães, das nossas avós, digamos assim, que são essas grandes mulheres e homens também que tiveram à frente dessa luta, já se foram. Então, esta luta dos desaparecidos políticos, ela deve ser entendida como uma luta da sociedade. Não vamos pôr na conta dos familiares, porque os familiares, o ônus pago, carregado pelos familiares, até hoje, né? Eu vejo até hoje, se nós somos o que resta da Comissão de Familiares, se não são as restantes da Comissão de Familiares para impulsionar aquele relatório lá da Comissão da Verdade, nem isso vai acontecer. E isto não é justo, é uma questão seguinte, ou a sociedade organizada que busca dignidade, luta em conjunto, ou não pode deixar a encargo de uma meia dúzia de famílias que já se vão, né? Então, isso eu acho extremamente importante, porque essa luta é necessária hoje. Quando eu vi a mãe do DG falando, gente, eu falei assim, ela é nós ontem, né? Ontem nós falávamos isso, nós chorávamos. E ela é hoje, falando. Ela, inclusive, ela falava com todas as letras. Eles queriam transformar meu filho num Amarildo. Não conseguiram, eles mataram. A polícia assassina, o PP assassina. Ela falava o tempo todo. Tortura, mata. Isso aqui é o PP. Entendeu? Ela denuncia esse tempo todo. Eu me identifico com isso. Quer dizer, essas mulheres, esses poucos homens, que a maioria são mulheres, são mães, são as mães que aparecem mais do que os homens, do que os pais, mas estão lá, falando. Então, essa luta, ela está presente, ela é uma necessidade histórica, ela está aqui, porque a coisa não está fácil. A violência, eu falei isso e repito, é uma violência extrema contra a juventude. Quer dizer, nós elegemos e nós aceitamos, enquanto sociedade, ainda que todos os que são mortos são bandidos, portanto, é ótimo que a polícia mate. Ainda se aceita, isso é o senso comum na sociedade. Lamentavelmente, acho que acabou. Lamentavelmente, é esse o senso comum, né? Então, quer dizer, pode se matar, continua se matando, e nós temos que dar um basta nisso, nós temos que inverter essa história. Em relação a comparar o Brasil com os outros países, como a Argentina... Bom, a Argentina é um caso especial, porque a Argentina... É especial que eu falo assim, a Argentina, a matança foi enorme, né? Até hoje não se conta quantos desaparecidos políticos tem, cada um fala um número, tem várias listas. Os próprios militares que foram torturadores, quando foram lutar em Malvinas, para defender Malvinas para a Argentina, se submeteram, se entregaram ao exército britânico, né? Os maiores matadores. Então, o exército argentino, ele extremamente... Ele termina... A ditadura termina, em função até isso, é decisiva, aquela guerra das Malvinas, é decisiva no final da ditadura, né? E ainda o exército sai extremamente desmoralizado, né? Tanto é que ficou por um tempo, eu não sei se ainda é hoje, mas se criou uma lei que o servir o exército não é obrigatório. Porque era uma vergonha você servir o exército, um exército assassino assim, e acovardado na hora de defender a tal da pátria que eles tanto falam, eles se acovardaram. A gente, né, tem casos concretos assim, de torturadores que estão à frente da tortura na ditadura e que se acovardam diante
do exército britânico. Então, muita desmoralização. Acho que é uma outra história. Agora, eu acho que a diferença também eu vejo por esse lado. Nós sempre acabamos, assim, nós temos uma educação, uma postura enquanto sociedade de aceitar a violência. Nós somos extremamente tolerantes, porque se está matando um, é porque ele merece. Se ele estivesse em casa, ele não tinha sido morto. Por que ele foi morto? Porque ele estava ali na esquina. Isto o tempo todo a gente ouve esse discurso. Então, a gente acaba... a gente só acorda quando é o da gente, né? Mas aí é tarde demais. Então, a história do Brasil é uma história de violência, de dominação. Haja vista a escravidão negra, é a escravidão mais longa de toda essa região, se não é uma das mais longas do mundo, né? Portanto, essa é a nossa história e nós pagamos um preço grande quando a gente vê a dificuldade da Comissão da Verdade. Tem a ver com a nossa história, muito, né? Eu acho que é isso. Vou passar para a deputada Luísa Erundina, que já vai fazer as considerações finais, que tem um outro compromisso em seguida, né? Olha, o principal das questões levantadas já foram, de uma certa medida, consideradas e respondidas pelas Rosalina e a Amelinha. Eu queria só destacar um outro ponto, que é a questão da mudança de um regime para o outro, né? Não significou, aliás, em toda a história brasileira, né, as mudanças de regime ou de sistema de governo não significaram rupturas, foram sempre pactos, né, feitos pela própria elite. A elite continua com o poder do Estado, né, e continua tendo o poder real, que parte do poder econômico, etc. O mesmo se deu. Nós não passamos de um regime ditatorial para um regime democrático. Tanto é que a democracia ainda não se completou até agora por conta de tudo isso que nós vimos. O que é que se mudou? Mudou de um governo militar para um governo civil, né, em que os próprios civis que sustentaram o governo militar continuam no poder. Portanto, não houve uma ruptura. Vejam, por exemplo, a Constituição de 88. A Constituição de 88, no seu artigo 5º, estabelece com todas as letras, né, que tortura é considerado crime inafiançável, imprescritível, né? Portanto, quer dizer, que não pode ser anistiado, não pode ser perdoado, não pode ter direito a graça nenhuma, né? No entanto, a Constituição de 79, né, que se deveria viger enquanto se tivesse um outro sistema, que seria... Qual é um marco institucional de um regime para o outro? É a sua Constituição. Então, você tem um artigo da Constituição de 88, negado por uma lei de 79, né, e, no entanto, esse dispositivo continua vigendo, apesar de ser negado constitucionalmente na Constituição. Isso é um dado. Um outro dado, veja bem, uma Constituição, ela termina, quer dizer, uma anistia, ela termina do prazo até essa lei ser aplicada, ser promulgada, ser sancionada. Veja bem, os crimes de lesa humanidade, crime de violação de direitos humanos, se deu no início, em 80. Por exemplo, o que é o atentado do Rio Centro? Só não se efetivou como eles queriam, né? Portanto, já tinha a lei da anistia, já tinha só não tinha tido a Constituição de 88. Por exemplo, o atentado às 40 bancas de jornal, né, incendiadas, 40 bancas de jornal ao mesmo tempo. Isso já foi depois, foi no início da década de 80. O atentado ao AB, que matou a secretária, dona Lida. Você percebe como as coisas ainda estão que não estão devidamente apuradas, não foram, muito menos, né, julgadas, muito menos punidos os seus responsáveis. Portanto, e isso nos deixa uma preocupação muito grande, porque a conivência ou a omissão ou a falta de vontade política dos governos todos que sucederam, os chamados governos civis, né, têm sido absolutamente condescendentes, né, se não coniventes,
se não omissos, e isso está dando fôlego aqui, à direita. A direita está se articulando fortemente. Teses, por exemplo, tem um projeto de lei sobre os autos de resistência, está tendo uma enorme resistência de ser votado lá na Câmara dos Deputados. Por quê? Não, por quê? Porque tem os Bolsonaro da vida e toda uma direita que diz que não pode favorecer. O policial ficaria descoberto, porque os crimes, né, seriam resistência do militar contra a possibilidade de assassinato a ele mesmo. Quer dizer, os crimes de autorresistência, como sendo isso. Quer dizer, crimes quando a pessoa já está dominada, né? E, no entanto, eles matam. E aí eles alegam que é um crime de para se autodefender diante de um eventual atentado de uma pessoa que está morta, a pessoa já está assassinada, e dizendo que ela resistiu. Tem uma lei disciplinando, um projeto de lei disciplinando os tais crimes, né, de autorresistência, e que não se vota na Câmara porque a direita não deixa. Por exemplo, a tese da maioridade penal, reduzir a maioridade penal. Percebe que é uma sinalização, né, de retrocessos naquilo que já foi conquistado a duras penas. Isso mostra muito claramente uma retomada do conservadorismo, da direita, é uma ofensiva que está se fazendo no momento em que está ainda se buscando a verdade sobre os crimes de uma ditadura, de um golpe e de um regime que se deu há 50 anos atrás. Então, é preocupante, e se não rearticularmos as forças progressistas, democráticas, né, da sociedade, não falo nem de esquerda, nem de socialista, que isso nem está fora de moda, né, para a maioria, né. Se pergunta, quem é da esquerda? É difícil encontrar alguém que se assuma, né, e se comporte, né, de forma consequente em se autodenominar de esquerda. Mas, pelo menos, as forças democráticas, civilizadas, se nós não nos rearticularmos, se nós não retomarmos o protagonismo, né, na defesa da democracia, das liberdades democráticas, eu temo que a gente possa, daqui a pouco, não podendo fazer aqui no DIEESE, né, encontros como esse ou em qualquer outro lugar em que a gente esteja buscando ainda um direito que está negado, né, há 50 anos atrás, ou sei lá. Então, companheiros, eu acho que é importante a gente reproduzir esses encontros, esses debates, essas reflexões, para a gente acumular força política, para tentar reverter essa onda, né, que está emergindo, até com a conivência ou com a omissão, né, de alguns que pagaram caro por essa incipiente democracia que nós estamos vivendo ainda nos dias de hoje. Então, eu agradeço o convite, Leonardo, cumprimento mais uma vez pela iniciativa. Foi uma alegria me encontrar de novo com essas grandes guerreiras, companheiras queridíssimas, e vocês também, porque eu sei quem está aqui até agora, né, numa sexta-feira, né, podendo já estar tomando seu chopinho por aí, ainda está aqui, né, refletindo com a gente. Isso nos dá esperança e nos dá muita certeza de que nós estamos no caminho certo, que esse caminho vai atrair a aliança, o apoio, né, e a participação de muito mais gente, para a gente ter força para criar uma nova Comissão Nacional da Verdade e exigir a verdade inteira, não metades, meias verdades, e mudar a lei da anistia. Se nós não mudarmos, não é mudar, é dar uma nova interpretação ao tal crimes conexos. Crimes conexos de quem estuprou, de quem matou, de quem desapareceu, de quem estuprou, de quem imaginar que isso é crime político e por isso ser anistiado, é um absurdo até do ponto de vista da lógica, para não dizer da legislação e da jurisprudência internacional sobre direitos humanos. Então, eu agradeço, né, foi um momento muito feliz, agradável, foi bom rever muitos dos companheiros e companheiras que a gente vai se perdendo por essa cidade grande, por essa vida, né, corrida que a gente tem, mas estou muito grata pelo convite, Leonardo. Obrigada. Queria agradecer em nome do DIEESE a disponibilidade da deputada, a
Queria agradecer também a chefe de gabinete dela, Muna, e o Luiz, que não mediram esforços para incluir a nossa atividade na agenda da deputada. Queria agradecer também a Melinha, que desde o início, foi a primeira que confirmou presença, desde o início se disponibilizou, ficou cobrando só a data e o horário, né, para poder reservar na agenda. E queria agradecer a Rosalina também, e junto com ela agradecer a indicação que foi da Leslie, né, a professora Leslie da PUC, de ter indicado e ter articulado a sua vinda aqui. Antes de passar o microfone para a Melinha e a Rosalina fazer as considerações finais delas também, queria dizer que ainda teremos 3 mesas. No dia 6/5, nós teremos uma mesa, essa é a única mesa de manhã, das 10 às 13, sobre trabalho e memória sindical da ditadura à democracia. Estarão na mesa Álvaro Gabriel, professor da Unicamp, Eduardo Noronha, da UFSCar, e o Walter Barelli, que é ex-diretor técnico do DIEESE. A mesa 3 será no dia 8 de maio, aí nesse horário da tarde, das 14 às 17, com o tema de Edson Luiz a Amarildo, Militarização e Democracia, com Alípio Freire, Edson Teles, filho da Melinha, e Bruno Conder Camparato, da USP, filho do Fábio Conder Camparato. Para finalizar nosso ciclo de debates, no dia 27 de maio, das 14 às 17, também teremos uma mesa sobre a Copa na ditadura e a Copa na democracia, com Antônio Eleilson Leite, que é do comitê organizador do primeiro Mundial de Futebol de Rua, Renato Rovai, da revista Fórum, e Antônio Rodrigues Nascimento, que escreveu o livro Futebol e Sociedade de Consumo. Então, todos convidados, e vou passar para a Melinha e a Rosalina fazerem as últimas considerações. Bom, gente, eu só posso agradecer muito, gostei muito de ter participado aqui com todas aqui, e o Leonardo aqui na mesa, e vocês, eu acho que foi muito bom, e um debate assim que rende, que pode aprofundar, e que ótimo que vocês vão continuar com outras mesas debatendo esse tema. Parabéns para o DIEESE. Gente, obrigada também pela... E até vou agradecer a Leslie, porque a Leslie é da Comissão da Verdade da PUC, e ela que me disse, vai, me insiste, o cara está em Paris, né? Então, por isso que ela não pôde vir, Leslie, a professora da PUC. E eu gostaria de dizer, só terminar com uma frase, que eu acho, atualmente me move muito, que a única luta que a gente perde é aquela que abandonamos. Portanto, vamos à luta.